Olá pessoal, muito bom dia! Neste domingo, dia 22 de março de 2026, estou eu aqui mais uma vez para fazer análise semanal com vocês, né, sobre o mercado financeiro, sobre o mini índice, sobre o mini dólar, né, para a gente comentar o que aconteceu aí durante a semana, né, e quero convidar você para também, né, se inscrever no meu canal, né? Tem aqui já 217 vídeos aqui no meu canal, tá? Tem um ano aí que eu comecei a compartilhar o meu material, né? Eu opero desde 2014, comecei a conhecer o mercado financeiro lá, e aqui eu tenho alguns vídeos, né? Eu compartilho alguns vídeos de análise do trabalho que eu faço aqui, entendeu? Então tenho tudo organizadinho aqui nas playlists, você pode se inscrever. Tem aqui análise de abertura, né? Mini índice, tem alguns dias que eu faço abertura e operação. Tem mentoria, isso aqui é privado, tá? Não, isso aqui é público. Essa aqui para pessoa que quer iniciar, né, operar, então isso aqui é privado. Operando mesa proprietária, tem vídeos aqui que eu opero só mesa proprietária, tá? Eu opero pela MID, mesa proprietária. Aqui tem um relatório, né, semanal, índice, dólar. Alguns vídeos sobre MetaTrader, que é um projeto que eu criei, né, para operar com R$500 e provei aí que dá para ganhar dinheiro com um contratinho, 2 contratinhos com R$500. Algumas videoaulas operacional, operando mini índice, mini dólar, operando mini índice, e aqui é a pasta, né, que nós já estamos aí com 37 vídeos sobre análise e estudo do mini índice. Isso aqui é uma análise semanal que eu faço. Então quem assistiu no domingo passado, né, análise sobre, né, o que foi falado aí, análise do dia, deixa eu ver qual que foi aí, semana passada foi 13, né? Então do dia 13 ao dia 20 nós vamos conferir agora, né, o que aconteceu. Então se inscreva no meu canal aí, comente, compartilhe, participe. Pessoal, vamos lá para o nosso mini índice. Mini índice semanal. Lembra da análise que eu deixei aqui? Ó, vamos lá. Ó, tínhamos esse, na semana passada tínhamos esse candle aqui, até eu falei que se ele perdesse ele poderia buscar regiões. Vamos ver para o diário. O diário ele deixou essa cunha, né? Essa lateralização aqui. Então, sexta, quinta, quarta, terça, segunda, domingo, o mercado estava aqui, ó. E aí eu comentei que se o mercado, né, sexta, quinta, quarta, terça, segunda, domingo, o mercado estava aqui, ó. O que o mercado fez? O mercado voltou a retestar aquelas regiões lá, como eu comentei no vídeo, pode assistir lá para você ver. Retestou aquela LTB, se eu colocar aqui nas médias, ele voltou a testar as médias, entendeu? Isso é importante a gente saber, né? O pessoal diz que média não funciona, mas não funciona porque as pessoas muitas vezes não sabem usar. E o mercado veio buscar, né? Se eu pegar aqui desse topo, né? Que foi o topo da semana passada, nesse fundo aqui da sexta-feira que ele fechou, o mercado, né, atingiu, né, o próximo ali, o alvo de 100% de FIBO, e ele tem alvos aqui ainda para baixo, tá? Então, o mercado ainda não parou de cair. Aqui voltando para sexta-feira, o mercado atingiu o alvo, né? Na sexta-feira o mercado atingiu o alvo, aí depois na parte da tarde saiu alguma notícia aí que devolveu o mercado todo para cima. Então, o mercado de mini índice cumpriu aí o que a gente tinha deixado aqui selecionado, né? O dólar, deixa eu ver aqui como que está a situação do dólar. O dólar está dentro daquele triângulo, né? Ele bate no fundo e volta a testar topo. Está brigando aí nessa região, né? Está consolidando no fundo, né? E a probabilidade do dólar derreter ainda continua, né? Agora aqui ele tem um outro triângulo aí. Então vamos lá para fazer, né? Vamos dar uma olhada já no Ibov também. O Ibov eu deixei um Fibo traçado, né? Então ele já fez aqui
o Ibov está igual o índice, né? O Ibov está igualzinho o índice, ó. Fez o ombro, cabeção, ombro, né? E está rompendo o pescocinho aí. Primeiro alvo aqui no 50%. Depois tem alvos no 38%. E o suporte mesmo está nessa região aqui do 0% e do 23%, né? O suporte é nessa região aqui. O Ibov. E o que o Ibov faz é o que o índice vai fazer também no diário, né? Agora o que nós temos aqui, ó? Vamos tirar essas linhas aqui, né? O mercado já rompeu essa região aqui, esses estudos aqui, então vamos lá. Nós temos esse topo máximo aqui que o Ibov, que o índice fez, né, no diário. Temos esse suporte aqui no 165, entre os 165, 160, 163, né? Se a gente traçar a nossa projeção de Fibo do topo, né? Por que não tá pegando aqui, hein? Rapaz, eu fico indignado com essas ferramentas do Profit, tem hora, viu? Ó, pegar desse topo, esse fundo, e voltar, ele tá atingindo 100%. Se eu pegar esse último topo aqui, né, e traçar assim, ele já atingiu também um alvo de Fibo, né? Isso eu estou falando da projeção maior. Se eu pegar essa projeção aqui, né, desse topos e fundo, e voltar também, ele atingiu 100%. Então, Fibonacci funciona, só não funciona a pessoa que muitas vezes não sabe usar. Se eu pegar desse fundo, nesse topo, ele atingiu 100% e tem alvos aqui, ó, 161 e no 200%, que é a região que bate com o SMC. Você vê que tudo conflui, né? Tudo está dentro da confluência de Fibo. Se eu pegar desse topo, nesse fundo, o que o mercado pode fazer nessa semana? Ele voltar a corrigir nessas regiões e tem alvo aonde? Ó, como que coincide, ó. Então, o alvo desse movimento aqui, né? Agora eu vou para outro tipo de estudo, para outro tipo de análise. Se eu pegar essa frequência de queda aqui, ó, essa frequência de queda é a mesma dessa aqui. Se ele repicar, ele tem essa daqui também, entendeu? Então, tudo conflui. Se eu pegar essa frequência maior, então a frequência de um tempo maior, e jogar aqui, tudo conflui. Se eu pegar daqui, tudo conflui, entendeu? O ombro, cabeça, ombro foi feito, foi detectado, tá aqui, ó. Fundo, topo, né? Vai formando um ombrinho, essa é uma figura de reversão, apesar de eu não operar figura, mas eu conheço figuras e eu alinho ela com os meus estudos, né? Então ele está brigando no pescoço, perdeu, mas já voltou. Então tomar cuidado com o índice, porque se sair notícia do final da guerra, o índice vai fazer isso daqui para cima. O mercado só não estourou no 250 mil ainda por causa da guerra. E essa segurança, esse suporte que está segurando o preço aqui, os compradores sustentando o preço aqui, aguardando a finalização da guerra. Se a guerra piorar, o mini índice vem buscar esses fundão aqui, tanto ele como o Ibov, tá? Que é as ações, do mesmo jeito que o mercado subiu aqui, o mercado cai aqui. Ainda ele não completou esse movimento aqui, ó. Esse movimento ele está completando aqui, ó. Entendeu? Então vamos lá. Como eu opero só mini índice e nem o mini dólar eu não estou operando ultimamente, vamos lá então para o mini índice. O que nós temos aqui? No semanal, vamos lá, começar pelo semanal. O semanal ele deixou, né? Ele fechou na mínima, então nós vamos traçar um fibo de cima para baixo e voltar, ok? Então no semanal nós temos alvo para cima e alvos para baixo. Aonde está o alvo do mini índice? Vamos lá agora deixa eu pegar outra caneta aqui. Essa outra que eu tenho aqui, ela não trava a tela. E aquela outra lá, ela costuma travar a telinha. Ó,
O mercado mostrou uma rejeição aqui. Então o mercado pode voltar a corrigir. Se ele ganhar, fizer esse movimento e ganhar aqui, ele tem alvos aqui e tem alvos aqui. Mas isso eu acredito que é só depois que acabar a guerra, ou tiver uma notícia positiva de fim de guerra. Pelo jeito o Trump já está falido, já está querendo pular fora da guerra, mas está com vergonha de falar que ele perdeu, entendeu? Se o mercado voltar nessa região e ganhar força na venda e romper essa linha verde aqui, ele pode retestar, isso eu estou falando para a semana, tá? E o mercado pode vir fazendo esses movimentos até chegar nessa região. Aí ele realiza o movimento completo, ele volta na estaca zero. Aí se ele der sinal aqui começar a subir, aí a gente vai ver se ele vai para cima ou se ele vai continuar caindo ainda, beleza? Então essa é a minha análise pro mini índice para esta semana. Aonde nós estamos aqui no mini índice? Aqui é a região de compra para testar essa região e temos regiões de venda para testar essas regiões. Então aonde o preço está agora, ele está no meio do caminho. Se ele abrir aqui amanhã com candle forte de compra, dá para comprar, trazer até aqui. Se ele romper, estiver animado, ele vem até aqui, né? Então a gente está falando aí de, por exemplo, o preço saindo aqui de 180 para 189 mil, 84 mil a 189 mil. Então tem de 4, 5 a 9 mil pontos para cima. Com esta rejeição aqui, se ele não ganhar topo lá e começar a cair, ele tem de novo até no 176 aqui, que então o mercado está preso, nessa, pode ficar preso esta semana, ou até sair essa decisão de guerra, ele pode ficar consolidado nesta região. Só que, como ele tem esta figura que ele fez aqui, ó, ombro, cabeça, ombro, e ele não está ganhando topo e está ganhando fundo, ele pode voltar a retestar aqui, não fazer máxima nesse candle aqui, continuar fazendo o quê? Continuar caindo. Aí ele não consegue cair, ele volta, o que o mercado está fazendo? Topos e fundos menores. Ele não busca o alvo lá em cima, não consegue fazer máximo e vem caindo a prestação, entendeu? Mas ele vem caindo para fazer esta correção aqui, ó. Até na região do 65, mais ou menos, entendeu? Isso é probabilidade. Eu não sei o que o mercado vai fazer, não tenho ideia do que o mercado vai fazer, porque o mercado ele se movimenta pelo interesse, mas se na segunda-feira ele abrir nesta região ganhando força de compra, né? No 15, no 60 e continuar subindo, ele tem alvos lá em cima. E se ele fizer um candle aqui na primeira hora e na segunda hora ele engolfar e começar a fazer candles negativos, ele pode voltar para um 72 mais ou menos, né? Talvez aqui no 161. Aqui é uma região de suporte também, né? Que começa a ter as regiões de suporte dos compradores que levou esse preço para cima desse lado. Então vamos ficar atento a esse movimento. Então, analisando o índice para mim, aqui é uma compra para testar o topo e aqui é uma venda para testar fundo. No meio ele vai ficar consolidado, aguardando notícia, ou ele simplesmente vai ficar nesse ping-pong aqui entre 176 e 185, 176 e 185. Dá para operar aqui? Dá. Com muita estratégia, muita calma, dá para operar sim. Observar as regiões, tá? Então essa vai ser a minha análise para essa semana no mini índice. Se a gente for lá para os 60 minutos, né? O que o mercado está fazendo? A gente vê que nos 60 minutos, né? O índice não conseguiu superar nenhuma máxima de 60 minutos. Todas elas foram negadas. Agora teve essa... E ele está fazendo o quê? Ó, topos e fundos. Todos os fundos dele estão sendo mais baixos que os outros. Ou seja, é a teoria de Dow, né? Como o mar vem, a onda vem, bate na beira do barranco, volta. Aí quando ela volta, ela avança um pouco mais. Ela retrai, volta, avança um pouco mais. Quer dizer que a maré está subindo, né? Quem já foi na praia sabe que quando o mar ele abaixa, volta, né?
tem um horário lá que ele começa a subir, né? E tem um horário que ele começa a fazer o quê? Ele avança, volta, retrai, não consegue avançar mais, volta mais para dentro do mar, não consegue mais chegar na beira. Aí tem um horário que o mar começa a ir para o centro, né? Aí o que acontece? Isso aqui, ó, teoria de Dow, né? Um exemplo simples é a onda do mar, né? Se a maré está subindo, quando ele avança para dentro, quando ele retrai para a beira, ele avança cada vez um pouquinho mais. Então a gente consegue ter a percepção que a maré, o mar está subindo, é hora de ir embora, entendeu? Então aqui o mercado é a mesma coisa, nós estamos vendo que o mercado ele avança quando ele retrai para dentro do preço, para testar o topo e romper, o que acontece? Ele volta e rompe um pouquinho mais. Aí ele tenta voltar, não aguenta, cai um pouquinho mais. Tenta voltar, cai um pouquinho mais. O que é isso? O mercado está em tendência de queda, tendência de baixa. Lembrando que é uma tendência de baixa dentro de uma... né? Vamos lá, deixar bem claro aqui também. É uma tendência, é um pullback dentro de uma tendência numa correção saudável de 50%. A tendência macro do mercado é alta. Isso aqui é apenas uma correção saudável, né? Tem gente que pensa que o mercado só sobe ou só cai. Não, o mercado subiu. Preste atenção nesse candle verde aqui. O mercado subiu, agora ele está corrigindo. Mas ele está corrigindo com agressão ou está corrigindo a prestação? Você vê que nesse nível aqui, ó, ele não conseguiu nem corrigir 50% aqui, ó, que vê que vai batendo as confluências do mercado, análise gráfica, análise técnica, ela não é isolada. Ó, esse candle aqui, eu estou analisando esse candle aqui, ó. Aonde está os 50% do movimento? Aqui, o mercado nem aqui chegou ainda. Aonde vai estar o 0%, o 100% da correção? Aqui. Só que o 100% da correção ainda é 50% da correção saudável para o mercado voltar, estourar e fazer movimento 3 para cima, ou ele voltar a falhar aqui nos 50% e buscar alvo de 100% lá embaixo. Entendeu? Então o mercado ele não sobe reto e não cai reto, né? Ele cai fazendo ondas de topos e fundos. Aqui ele pode falhar e voltar a subir, ou aqui ele pode romper, retestar e cair. Então, dentro de todos os tempos gráficos, o mercado vai estar fazendo a mesma coisa. Então, a minha análise para esta semana, para o mini índice é essa. No diário, nós temos acima do 185, se ele ganhar força, ele tem alvo aqui nesta região, né, no 188, né? E se ele perder essa linha verde, o 175, ele tem alvos de FIBO aqui embaixo, né? Tanto na frequência, como no ombro, cabeça, ombro. Eu acredito que se a guerra zangar muito, né, ficar bem, os malucos ficam fazendo maluquice aí, o mercado pode corrigir aqui. Mas se sair alguma notícia favorável, né, que o Trump tá desistindo da guerra, tá acabando o dinheiro, a boca não vai dar para ele, se ele ficou sozinho na guerra, o mercado explode lá para cima, e é isso, né, que nós queremos. Mas não se esqueça, independente de guerra, figura gráfica, análise técnica, isso daqui o mercado mostrou antes das coisas acontecerem. Ó. Ai, eu não gosto de figura gráfica não funciona, porque, ai, blá, blá, blá. O mercado não existe certo ou errado, pessoal. O mercado você tem que olhar o gráfico. Eu olho no gráfico, no preço. O que o preço está fazendo? O que o preço está fazendo? Eu olho aqui no diário, o que o preço está fazendo? Está fazendo uma figura de reversão. Eu vou esperar ela confirmar. Eu olho nos 60 minutos, o que eu estou vendo aí? Que o ombro, cabeça, ombro rompeu o pescoço. Eu olho por 15 minutos, o que o preço está fazendo? Está subindo, está caindo, está lateral? Está lateral. Entendeu? Eu vou lá para o Ibov. Né? Cuidado com essas
análise que o povo faz aí, que é blá blá blá, blá blá blá, muito blá blá blá, e ó, onde o preço tá? Todo esse movimento de alta aqui, ó. O que o preço atingiu? 161 de FIBO, voltou para onde? Não chegou nem nos 50% ainda. Ah, mas seu FIBO tá traçado errado. Isso aqui é um outro tipo de FIBO. Então vamos traçar do jeito que todo mundo gosta, onde o preço está. Né? Vamos, suponhamos que a minha análise ali, o meu FIBO estava traçado errado, um exemplo. Vamos pegar desse fundo aqui, o mercado rompeu aqui, então deixou esse fundo. Ah, mas esse fundo aí, tá bom, vamos pegar aqui então. Fundo validado aqui, ó. Pode ser esse, mas vamos pegar esse fundo. Aonde o preço tá? Só que quando eu deixei esse candle aqui, esse Fibonacci aqui, ele tem um porquê dele estar ali. Não é porque ué, cadê meu negócio daqui? Não é porque... Nossa, gente, sumiu. Eu não coloquei aquele Fibo ali porque eu achei bonito. Nossa, gente, sumiu meu negócio daqui. O que aconteceu? Ah, tá lá no Ibov. É verdade. Eu não deixei ele aqui por bonito. Deixei aqui porque ele tem um porquê dele estar aqui, tá? Ele tem um porquê dele estar aqui. Deixa eu pôr no semanal. Ó. Por que o meu Fibo tava ali? Por causa desse candle aqui, ó. Esse candle aqui do semanal. Tô falando do Ibov, tá? Quando o Ibov fez esse candle aqui, ele poderia ser um candle de exaustão. O que ele fez? Ele jogou o movimento 3 lá para cima. 161 de Fibo. E o que ele tá fazendo? Tá voltando na correção. Então tem um porquê desse Fibo no Ibov tá desse jeito aí, tá? Então, eu acompanho o Ibov desta maneira. Então, deixei ele aqui no diário. O que o diário tá fazendo? Rompeu o pescocinho lá do ombro, cabeça a ombro, perdeu o ajuste diário. Para onde que ele vem? 50% ou aqui na linha laranja. Se não vir essa semana, né? Ou aqui ele continua caindo, né? Só para não ficar na dúvida. Ou ele faz isso e isso, talvez isso, ou aqui ele reverte e volta para as máximas. Isso para o próximo mês, entendeu? Final de mês, o próximo mês ele pode fazer isso. Ok, pessoal? Agora vamos lá para o nosso mini dólar. No mini dólar, deixa eu dar uma olhada nas médias. Ó. Mini dólar. Eu tinha esse Fibo aqui traçado, né? Dessa máxima nessa mínima. O que ele fez? Aonde que o mini índice veio? Cadê minha ferramenta daqui? Sumiu de novo. Não, tá aqui. O que o mini dólar fez? Voltou no 50%. Caiu. Voltou no 50%, segurou. Voltou no 50%. Médias alinhadas. Isso eu estou falando no semanal. Tá? As melhores vendas estão aqui em cima. Todos os tempos maiores estão caindo. Então, tendência do dólar é queda. Lembre-se desse movimento aqui, ó. Qualquer repique não é reversão, é correção para cair mais. E ele também está consolidado e também esperando notícia da guerra. E a hora que isso aí acabar, cada um segue o seu caminho. No diário está consolidado na região de 50%, entre 50% e o 0% de FIBO. Continua ainda forçando na queda. 60 minutos, só fez uma bagunça, consolidou, né? Se você olhar no tempo maior, né? Vamos lá. Ai, não gosto de figura. Não gosto de figura, então vai operar outra coisa. Isso aqui é uma deriva de queda, pode replicar esse preço para baixo. Alvo do dólar é 4.500, 4.300, 4.400, 4.750. Você gostando ou não, o dólar está fazendo topos e fundos dentro de uma deriva
o lado que ele romper. Se ele romper para cima, ele volta a subir para testar topo e dar uma boa venda lá em cima. E se romper aqui, continua caindo, replicando este movimento. Vai acontecer amanhã? Não. Estou falando de 60 minutos, diário, semanal, mensal. Beleza, pessoal? Aprenda a analisar o mercado pelo tempo maior. Vamos pôr o dólar no mensal. Olha no mensal. O que você está vendo aqui no mensal? Por que o dólar não está caindo? Porque está num triângulo do mensal. Ah, mas eu opero só os 5 minutos. E daí? Se eu opero os 5 minutos, por que você não pode olhar como está o mensal, o semanal? Por isso que as pessoas tomam na cabeça, perdem dinheiro e falam que o mercado é manipulado. Aí você quer operar consolidação aqui, ó, para pegar tendências. Vai pegar tendência, né? Você vai vender aqui e vai comprar aqui. Ah, mas eu vendi topo aqui e tomei stop. Por quê? Você vendeu topo no fundo. Você vendeu fundo no suporte. Aí onde você está vendendo, a institucional está comprando. Aí onde você quer comprar, a institucional vai vender. E você fica dando dinheiro para você vir a liquidez, ó. Vai comprar topo e vender fundo para você ver o que acontece. Vai operar lá 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, sem saber isso daqui, entendeu? Ó. Eu não tô nem operando dólar, pessoal. Parei de operar dólar. Entendeu? Muito errático. Beleza? Pessoal, já tá dando 26 minutos aqui. Né? Então vamos lá. O meu foco mais é o mini índice. Então o mini índice. Esse candle aqui tem que prestar atenção nele, tá? Ele tá... O preço tá abaixo das médias. Entendeu? O mercado tá fazendo, ó. Aqui eu tô no diário, tá? Tome cuidado com isso aqui, ó. Ai, mas eu não gosto de figura, porque figura não funciona, ó. Ó, pode ser aqui, mas eu vou deixar essa aqui. Deriva. Preço sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai. Se romper, volta até aqui. Se cair, replica esse movimento para baixo. Pode ser do topo, pode ser da mínima, você que escolhe onde você quer pôr. Mas o alvo sempre vai ser essa pernada aqui, ó. É isso que vai acontecer? Não sei. Entendeu? Eu não sei o que o mercado vai fazer. Eu sei o que eu vou fazer caso ele faça o que eu estudei. Ah, mas e se ele fizer uma deriva e cair? Eu sei que ele vem até aqui, ó. Entendeu? Pode vir nesse ping-pong aqui, ó. Aí tem as médias maiores chegando aqui, então o mercado já começa a ficar mais travado, entendeu? Ele começa a funilar e fazer o triângulo. Entendeu? Pessoal, essa é a minha análise para essa semana, tá? E que vocês possam ir fazer suas operações. Lembrando que aqui não é nenhuma recomendação nem de compra nem de venda, mas sim a forma como eu analiso o mercado, ok? Tomem cuidado essa semana, que essa semana o mercado tá bem travadão, tá? Essa semana que passou foi boa, agora essa daqui eu tô bem arisco com ela, beleza? Isso aí, pessoal, vou postar no meu canal, se inscreva lá. Se inscreva, tem os vídeos lá gratuitos, né? Você pode ir lá assistir, participar, se inscrever. 217 vídeos, tudo gravado ao vivo, não gravo replay de mercado de forma alguma. Se precisar da aula e mentoria, não dou com replay de mercado, só com o mercado ao vivo acontecendo, beleza? E se você for fazer aula com algum professor, exija que ele dê
aula para você com mercado ao vivo. Por que mercado ao vivo? Porque replay de mercado não tem notícia, não tem sensação de notícia. Você perde muito feeling, né? E é gostoso você dar aula com mercado ao vivo, né? Aí você pode fazer no simulador, não tem problema nenhum. Mas você sentindo como foi a notícia, se vai ter notícia, o que está acontecendo. Depois que o gráfico passa, aí até a vovozinha da aula, entendeu? Aí até a vovozinha faz desenho no gráfico, beleza? Isso aí, pessoal. Bom domingo, boa semana a todos.